Você já reparou que todos nós sentimos algum tipo de medo, em maior ou menor proporção? Esses medos podem ser de um animal feroz, da dor de arrancar um dente, medo de cair de uma altura, medo de uma pessoa descontrolada e violenta. Muitos medos podem nos afetar e mudar nossos estados mentais. Estes medos são perfeitamente normais quando vêm de estímulos reais de ameaça à vida, pois nada mais é que uma reação de proteção e autopreservação. Isso significa que lutar pode ser sim uma reação positiva, e isso não tem nada a ver com violência. O que também não quer dizer que fugir seja uma reação negativa. Tudo vai depender da situação e das circunstâncias. Tudo está ligado ao instinto de preservação. Um dos mecanismos que ocorre quando sentimos medo é explicado pela neurociência. Diante de uma situação de pressão, medo ou risco, uma região do encéfalo chamada hipotálamo manda imediatamente um sinal para a glândula localizada no nosso cérebro, chamada de glândula pituitária, que, por sua vez, estimula a glândula adrenal, localizada sobre os nossos rins, liberando rapidamente no nosso corpo adrenalina, noradrenalina e cortisol, poderosos hormônios que nos fazem agir instintivamente para nos proteger das ameaças. Além disso, também caem os níveis de serotonina e endorfina. Esse mecanismo neurohormonal é de fundamental importância para a sobrevivência humana diante de perigos ou situações reais de risco. Os batimentos cardíacos aumentam, há um maior fluxo sanguíneo para os músculos e os reflexos são ampliados. Isso, como já mencionado, provoca basicamente duas reações, ou fuga ou ataque, como uma reação de proteção e preservação da espécie. Contudo, alguns medos são diferentes, pois são medos imaginários, não são ameaças à vida e não se tratam de coisas reais que podem nos atingir fisicamente, mas de medos criados dentro da própria cabeça, da imaginação e que nem estão ocorrendo de verdade. Muitas vezes é medo de falar em público, medo de não ser amado, medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de doenças, medo de receber um não, medo de lugares fechados, medo de andar de avião, medo do escuro e tantos outros. Algumas pessoas erradamente condicionam seus cérebros a viver esses círculos mentais de medo e, diante das mais diversas circunstâncias da vida, disparam um mecanismo neural que determina fuga ou ataque e, com isso, de forma desproporcional, desenvolvem reações e ações que nunca fazem com que alcance seus objetivos e ainda criam grandes problemas na vida. Nessa hora, surge a irritação com o chefe, branco na prova, briga sem motivo, a autossabotagem fugindo das oportunidades e toda a sorte de situações ruins e de nenhuma realização. O que adianta ter racionalmente todo um plano de agir, traçado na busca de suas metas e objetivos, se, diante dos desafios, a pessoa cria medo, trava e não realiza? O medo, neste aspecto, é um dos sentimentos de maior impedimento para as conquistas da vida. Agora, se pergunte e seja realmente sincero na resposta. Você, diante de um desses tipos de medo, já deixou de realizar algo? Provavelmente sim. Pois repare que este medo nada mais é do que condição criada pelo próprio pensamento e, como tal, podemos modificá-la e transformá-la em outro sentimento. Medo de situações reais de perigo exigem discernimento na ação. Medo irracional e sem causa real exige controle, equilíbrio e não validação de sentimentos tóxicos. Você sabia que nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário? Então cuidado com o que você pensa, pois seu cérebro está entendendo que aquilo existe e é real. Quando você pensa em tentar fazer e realizar, mas cria na mente medo de não conseguir, ou medo de se expor, de parecer ridículo, do excesso de crítica, de ser maltratado ou mal interpretado, de estar fazendo algo de errado, de não ser suficientemente bom, etc., você está dando ao seu cérebro a percepção de que realmente não irá conseguir, e ele segue o seu comando, ou seja, você realmente não vai conseguir.
Isso acaba afetando a sua autoestima e autoconfiança, gerando um ciclo vicioso de perdas de oportunidades e perdas de conquistas pelo medo criado em seus pensamentos. Uma poderosa maneira de controle do medo é bombardear nosso cérebro de informações do que queremos e não do que não queremos. Quanto mais nos fixarmos a um pensamento, mais conexões neurais serão criadas e fortalecidas naquele sentido, e a persistência nesses pensamentos irão fortalecer cada vez mais essas sinapses neurais, tornando a conexão mais forte. Isso ocorre tanto para pensamentos de vitória, sucesso e conquistas, como para o pensamento de medo e fuga. Decisões e riscos precisam ser tomados o tempo todo. Transforme seu medo em cautela e a cautela em sabedoria de agir. Tenha coragem de tomar as decisões que estão há tempos nos seus pensamentos e no seu coração e que irão transformar sua vida no sonho de vida que você merece ter. Aprenda com o coach a ter uma vida sem medo. Mude sua vida e transforme em uma vida poderosa e feliz. Faça isso da forma certa. Procure um coach de confiança. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional no coach.